Antes de eu começar o vídeo, então, primeiramente eu quero agradecer muito ao convite da Fê. E aí eu sempre gosto de falar que essas são as coisas que o yoga nos traz, né? É a conexão com pessoas que vibram na nossa frequência e que têm os mesmos ideais e os mesmos valores, né? O universo sempre, de alguma maneira, faz com que essas pessoas se conectem. E eu tô muito feliz em ter sido convidada por esse projeto chamado Entre Irmãs, que é um Insta com canal no YouTube, que vai unir mulheres para compartilharem as suas experiências, os seus pensamentos. E isso tem tudo a ver com aquilo que eu acredito, com o meu trabalho, que eu vou estar compartilhando um pouco aqui dentro da Reversa. Eu acho que não existe nada mais rico do que o compartilhar da nossa história e da nossa experiência, que na verdade são grandes ferramentas, né? Para que outras pessoas possam ter outras percepções, outras ideias e outros insights. E eu acredito muito nisso, né? Eu acho que cada pessoa tem uma contribuição imensurável, inestimável, através da sua história, da sua experiência, daquilo que aprendeu, daquilo que estudou, daquilo que viveu. E para falar sobre isso, eu vou falar um pouquinho sobre a minha história, sobre os meus insights e quem sabe dessa maneira também tá compartilhando e tá auxiliando, né, alguém que precisa escutar isso. Eu sempre acho que a nossa história não é só nossa, mas ela é também das pessoas que precisam escutar, né? E ela serve como uma ferramenta para criar novas percepções. Então eu conheci a Fê dentro da Reversa, né, que hoje é a minha marca, é uma empresa que eu criei com muito amor e com todo o meu coração, uma extensão, né, de tudo aquilo que eu sou, que eu acredito e que eu vibro, que trabalha yoga, autoconhecimento e alimentação. E para falar um pouquinho disso, eu vou falar como nasceu esse projeto lindo. Então eu venho de uma veia muito empreendedora, né? Eu tenho uma escola de idiomas e foi assim que eu me desenvolvi como, eu costumava dizer, uma mulher de negócios. E dentro desse contexto tive uma oportunidade linda de aprender a trabalhar com pessoas, aprender sobre empreendedorismo, né? Eu acho que a experiência é a chave de tudo, né? A teoria é válida, mas a teoria sem a prática não é sabedoria. Então é a sabedoria que nos transforma, né? É quando eu tenho a capacidade de pegar aquilo que eu aprendo, tornar em sabedoria aplicando no meu dia a dia. Então eu acho que a minha trajetória dentro das escolas de idiomas, hoje eu continuo nesse ramo, me deu toda essa oportunidade, essa bagagem, né? E dentro desse contexto, eu sempre acreditei muito no empreendedorismo com alma, no empreendedorismo com propósito, né? Então, a minha alma, o meu ser, ele sempre tem que estar conectado com aquilo que eu estou fazendo. Eu não consigo ver as nossas partes fragmentadas, então só profissional, só pessoal, né? Eu acho que assim como o corpo, a mente e a alma tem uma sincronicidade, todos os papéis que a gente exerce para a gente ter essa plenitude, essa harmonia que a gente tá sempre procurando, a gente tem que estar em sintonia entre todos os nossos papéis, né? O eu profissional, o eu pessoal, o eu amiga, o eu mãe, o eu empreendedora, o eu amiga, o eu namorada, o eu esposa. Então, mesmo antes de entrar no autoconhecimento, eu já sempre pensei e vivi, né, a questão de aonde o meu coração tá, lá tá a admiração, lá tá o meu propósito, né? Durante muito tempo eu brincava #Mundo Azul, porque eu tenho uma wizard e a cor das escolas é azul. E dentro desse contexto, né, eu sempre acreditei que a gente se inova, se recria, se ressignifica, né? Eu sou uma aquariana, então eu estou sempre
visando o futuro, visando as tendências, e eu acredito numa vida fluida, né? Que a gente dá aquilo que a gente transborda em todos os aspectos, em todos os níveis, inclusive na sua profissão, porque profissão não tem que ser um fardo, profissão tem que ser uma realização. E quando eu dou aquilo que eu tenho, né? Eu tenho prazer no meu trabalho, eu tenho prazer naquilo que eu exerço. E dentro desse contexto, por uma busca pessoal minha, por chegar num momento da minha vida onde eu estava muito bem, né? Muito bem num aspecto, como é que eu vou te dizer, linear, né? Profissionalmente, pessoalmente, eu senti um vazio muito grande de como assim? Eu cheguei no topo da montanha, mas eu estou cheia de dúvidas. E eu não me sinto realizada, e eu não me sinto completa, e eu não me sinto como eu achava que eu deveria me sentir quando eu chegasse nesse momento. E aí, dentro desse contexto, como uma pessoa que sempre quer saber o porquê do porquê do porquê do porquê, eu comecei a me questionar. Eu sempre acho que os pilares mente, corpo e alma, você começa em algum pilar. Ou você começa na questão física, na atividade física, aí você vai para alimentação, e desse contexto você só pode ir para o autoconhecimento. Ou você começa no autoconhecimento e aí você começa a ver que você é todo integrado, então precisa buscar saúde, precisa buscar alimentação. Eu comecei com a atividade física e o corpo físico, né? E dentro desse amor eu comecei a estudar nutrição, fui atrás de cursos sobre gastronomia, né? A minha paixão sempre foi usar o alimento como uma ferramenta, né, de saúde e de vitalidade. E aí eu me apaixonei por esse contexto, fiz até o 5º, 6º da nutrição, mas vi que dentro desse contexto do estudo da nutrição, eu não ia ter essa parte que eu gosto, né, do mão na massa, do transformar, do cozinhar, do aprender, né, a fazer coisas que nutrem o meu corpo, que nutrem a minha alma. E aí, dentro desse contexto, atividade física, comecei a correr, aí aquela coisa, né, o corpo começa a responder, mas aí você vê também que, essa caixinha eu organizei, e a mente, né, e aquela paz, e aquele equilíbrio até que às vezes você se acostuma demais com estar sempre endorfinada. E aí, dentro desse contexto, né, com todas as minhas dúvidas, e como uma intensa, né, que decidiu fazer nutrição porque simplesmente estava apaixonada por alimentação, não com um primeiro momento para exercer, só porque, olha, já que eu tenho tempo, né, por que não estudar? Já tô investindo em vários cursinhos. E foi aí que nasceu a minha paixão, e hoje eu continuo exercendo de uma outra forma, dentro da Reversa, né, com workshops de gastronomia funcional, trazendo muito essa consciência, né, de se tornar autônomo e autorresponsável, porque o conhecimento te torna, né, autorresponsável e autônomo sobre as suas escolhas. Então eu sempre digo que não interessa se você tem um professor de yoga, um nutricionista, seja lá quem for, você tem que se tornar autorresponsável, né, pelas suas escolhas, e ter os profissionais para te trazer ferramentas e te dar um suporte, mas você não pode achar que eles podem fazer o processo por você. E dentro desse contexto do autoconhecimento, eu comecei naquelas dúvidas, aí a gente começa lendo, aí comecei fazendo yoga, né, porque tive algumas crises de síndrome do pânico, foi muito breve, graças a Deus. Tive um cardiologista na época que eu corria, que eu sou muito grata mesmo, que me falou que eu deveria procurar yoga, que eu não tinha nada. E aí comecei a fazer aulas de yoga, e como uma intensa, pensei, por que não estudar isso, né? Me aprofundar. Um detalhe, eu tenho todos os planetas em Sagitário, então isso me faz uma grande estudiosa. E aí me apaixonei pelo yoga, e foi uma coisa que realmente transformou a minha vida, né? Transforma, porque eu acho que quando você escolhe esse caminho, você tem a consciência
que o autoconhecimento, a evolução, a construção e reconstrução não tem um ponto de chegada, né? Que isso faz parte da vida, se reconstruir, se ressignificar, se redescobrir. E quão rica fica, né, a nossa vida, pensando que a gente tem oportunidade de viver várias experiências, que a gente não precisa só ter uma profissão, que a gente não precisa só pensar de uma forma, que a gente não precisa botar tudo em pedras, né? Que a gente pode ficar 10 anos com um conceito, com um estilo de vida, com um meio de pessoas, e a gente pode mudar e mudar e mudar quantas vezes você quiser. E eu acho que isso é liberdade. Isso, de fato, é ser livre, né? Se permitir experienciar a vida. E o yoga me trouxe muito isso, né? E aí, quando eu fiz a formação de yoga, aí fiz formação de desenvolvimento pessoal, descobri o xamanismo que eu tô aprendendo agora, o sagrado feminino, e tudo isso começou a me trazer esse equilíbrio, né? Eu tive muitas curas, né? A nível físico mesmo, na minha saúde, começando a compreender que tudo parte de um campo energético, então esses desbloqueios energéticos dão cura no nosso físico também. E aquela questão que quando você se abre, se permite, o universo conspira de certeza ao seu favor. Eu acredito muito nisso. Então ele coloca as pessoas certas, as oportunidades certas, os cursos certos, para que você possa manifestar e seguir o seu caminho, né? Aí você sempre tem que só se permitir estar de coração aberto e com a intuição aguçada, para que você possa ver todos os recados que diariamente a vida tá mandando para você. E aí, quando eu cheguei assim num nível, né, de, cara, eu estudei, olha só, eu comecei aqui e de repente eu fiz todas essas formações. E eu pensei, por que não unir, né, tudo que eu sei, que eu amo, né, o meu lado empreendedor, a alimentação, a parte do yoga, a parte de todas as formações sobre autoconhecimento, fiz Theta Healing, fiz Reiki, e compartilhar, né, já que eu fui tão abençoada de ter a oportunidade, de estudar tudo isso, e 2, de ter a capacidade de transmitir aquilo que eu sei, aquilo que eu estudo. E aí, dentro da minha vida pessoal, eu fiz vários movimentos, né? Porque quando a gente muda, a gente não pode mais ficar no mesmo lugar, né? Se você muda, você não pode mais ter a mesma vida, porque você vai querer mudar, né? Você muda do lado de dentro, você vai querer mudar do lado de fora. Então, dentro desse meu ressignificar, eu pensei, por que não criar, né, um espaço para mulheres, né, um mindset feminino para mulheres que possam se conectar, que tenham os mesmos anseios, que tenham as mesmas dúvidas, um lugar para crescer e compartilhar. Porque dentro das minhas dúvidas, eu sempre tive que buscar fora, né? Aqui em Juí eu nunca achei um lugar onde eu pudesse ter as experiências, conhecer pessoas, mulheres, né, que têm os mesmos interesses ou as mesmas dúvidas. E eu pensei, por que não eu criar esse lugar? Esse lugar que também é pra mim. Então eu sempre digo que a Reversa foi um presente, né? Esse movimento que equilibra e transforma, que nos reconecta com a nossa essência, ele é o meu movimento, né? Ele é uma extensão daquilo que eu também estou buscando e eu estou compartilhando. E Reversa, por quê? Porque o meu objetivo foi voltar, né? Voltar à minha essência, me redescobrir quem eu sou. E dentro desse contexto da gente se redescobrir, a gente realmente tem que se redescobrir numa totalidade. Quem sou eu em relação a mim mesma, com o meu corpo? Quem sou eu em relação ao meu pensamento? Quem sou eu em relação às minhas escolhas, né? E eu acho que yoga, alimentação e autoconhecimento, dentro do contexto que você trabalha a espiritualidade também, são chaves, né? São ferramentas que nos permitem ter mais esse equilíbrio, né?
ter mais essa consciência, porque não existe uma vida perfeita, não existe um cenário perfeito o tempo todo, mas existe sim um espaço interno meu, onde eu trago um centramento para ver as coisas como elas são, né? Entendendo as minhas emoções, entendendo como eu reajo, conseguindo me libertar das coisas que me travam, que me limitam, né? Isso é autoconhecimento. Eu ressignificar, eu aprender a respirar, eu aprender a lidar com aquilo que eu não posso controlar. Então, eu sempre digo que é um caminho muito bonito, né? E dentro disso, eu acho que o mais bonito não é se você vai fazer yoga ou alimentação. É qual ferramenta você vai usar, né? Pra achar esse estado de equilíbrio. Então, eu acho que isso é muito bacana. Tem alguém tocando na porta, mas eu não vou fazer outro vídeo. Então, é isso. Esse é o meu compartilhar. Eu espero ter ajudado, né, de alguma maneira com a minha história. E eu super me coloco à disposição a quem quiser conhecer a Reversa e me seguir. O meu Insta é Joelle Rieck e o Insta da Reversa é Reversa BSM. Um beijo e eu espero que outras mulheres também compartilhem as suas histórias nesse projeto tão bonito.